Então, bem-vindo para todos aí e excelente evento. Eu saio e deixo a Beth aqui. Muito obrigada, viu, Beth? Encontro já, onde o nosso tempo era bem compacto e o conteúdo foi muito compacto também. E o desafio hoje, e o que eu preparei hoje, foi uma apresentação trazendo novos conteúdos, né, em respeito a quem veio na parte 1, e pequenos slides onde eu relembro o conteúdo que eu dei. Então, o comecinho, assim, os primeiros slides ali, para contextualizar e deixar todo mundo na mesma página. Quem já veio pode ser que veja eles repetidos, mas ao longo da apresentação a gente não vai tratar de novo e repetir conteúdo, tá bom? Como a Bia falou, fica aberto aqui para perguntas. Eu vou ter que, em alguns momentos, respirar e olhar para o chat. Então, se por acaso eu deixar passar algum comentário, quando eu terminar, eu já passo o olho e vejo tudo. Tá bom? Beth, não se preocupa com o chat, tá? Eu e a Brenda estamos olhando para você, viu? Nem se preocupe, que nós fazemos depois a pergunta para você, tá? Ótimo, perfeito. Tá bom, Bia. Ok, estou compartilhando aqui. Então, vamos lá, gente. Estamos fazendo aqui a parte 2 do conteúdo de escuta ativa. Para quem não me conheceu da outra vez, eu tenho uma experiência de mais de 20 anos em pesquisa qualitativa, para diversas marcas, para diversas agências, grandes agências de propaganda e empresas de produtos e serviço de várias categorias. E hoje eu faço parte da área de Customer Experience da Santos Brasil, que é a maior operadora logístico-portuária da América Latina. Então, tem gente aqui do meu time, eu junto com a Janice, eu junto com o Vinícius, com a Jéssica, que da outra vez fez a facilitação visual desse encontro. Inclusive, quem não esteve no primeiro, eu e a Jéssica, a gente decidiu que vai compartilhar aquele material, porque ele é muito rico, né? Ficou lindo, lindo. Compacto, Nós né? colocamos até um post nas redes. Isso, e aí, se tudo der certo, a gente consegue entregar depois o desse também. Ela hoje não está conosco aqui, e temos a liderança da Fabiola Bacarin, que é uma pessoa que consegue fazer muito bem a ponte entre o que o negócio precisa e o que as pessoas precisam. Então, por que esse assunto, por que eu estou falando desse assunto, né? Além de ter tido muita diversidade de oportunidade de escuta, né? Então, independente se eu estava num lugar de classe C no Recife, num lugar no Oscar Freire, falando sobre marca própria de mercado, ou falando sobre colecionadores de cerveja, com colecionadores de cerveja, ou até de vez em quando eu faço um trabalho de comadre, que eu chamo 60 mais, onde eu faço companhia de qualidade para mulheres com mais de 60 anos. Então, aqui, esse desenho aqui, eu desenhei sobre a Vera, ela foi fazer uma cirurgia e eu fiquei com ela não como cuidadora, nem como enfermeira, mas fiquei com ela para conversar, enfim, presença de qualidade. Uma coisa em comum aqui é que em todos esses trabalhos eu estava presente praticando a escutativa. Melhorou com o tempo? Ou se melhorou, porque é praticando e é o tempo e é a prática que faz a gente melhorar a nossa escuta, né? Então, isso eu trouxe da outra vez, só para deixar todo mundo alinhado. A gente vive num contexto, porque vamos falar desse assunto e é importante em que contexto, né, a gente coloca esse assunto.
Primeiro ponto, a gente vive numa cultura onde a gente aprende que quem está falando é quem tem o poder, quem tem o domínio. E quem obedece é inferior ou está numa posição menor. E tem o ditado que quem sabe fala, quem não sabe escuta. Esse é o ponto 1 de desafio do cenário que a gente vive para praticar a escuta. O ponto 2 é que a velocidade, o desenvolvimento tecnológico, ele evoluiu numa escala que não se viu em nem, nenhum outro lugar, em nenhuma outra categoria ou frente nos últimos anos, e o cérebro humano continuou mesmo, com as mesmas capacidades e limitações de processamento de informação. E o terceiro é que agora, né, neste momento, nós humanos, cada um de nós que está aqui, a gente está recebendo está sendo impactado por cerca de 11 milhões de bits de informação, mas a gente processa conscientemente só 40. Então, esses 3 pontos são os pontos que contam e que deixam mais complexa a atividade de escuta, tá? Mas o importante dizer é que a gente escuta, assimila e registra aquilo que nos emociona. Então, um conceito importante, né? Ouvir é uma atividade passiva, diferenciar sons, tons e ritmos e frequências, e escutar é deixar aquilo reverberar, atravessar, refletir. Então, escutar é uma atividade. Hoje que eu estou bastante treinada e que eu tenho paixão por esse assunto e estou tentando todo dia melhorar, eu estou usando mais a palavra ouvir, né? Então, alguém às vezes está falando uma coisa e eu falo, pode falar, eu estou te ouvindo, né? Mas é um ouvido com qualidade. Se você estiver ouvindo com qualidade, você pode usar a palavra ouvir. Mas se você simplesmente estiver ouvindo quando você tem alguém precisando ser escutado, sem essa qualidade, tem essa diferenciação, tá? Outro dia, teve um evento aberto aqui do IB. Ouvir com qualidade é praticar a escuta ativa, Bia. Ouvir com qualidade, ouvir com presença e com todas as coisas que eu trago aqui de conteúdo, que eu vou trazer, né, e que eu trouxe de conteúdo. Isso é ouvir com qualidade. Teve um evento do IB aberto, o último evento aberto que teve, né, que a Paula Pimenta da Natura contou para a gente que eles estavam. A Natura fez uma pesquisa com os colaboradores, principalmente os que estavam ali no front com os clientes, porque eles estavam pensando em dar alguma coisa ali no fim do ano, né, para reconhecer. E quando eles abriram o espaço para escuta, eles descobriram que o que as pessoas precisavam eram outras coisas, né? Não vou entrar aqui no conteúdo que ela trouxe, mas ela trouxe esta frase, né? A importância de escutar para adequar, que eu acho que ela é o carimbo de tudo que eu acredito. Adequar as relações, adequar os serviços, adequar os produtos. Então, vamos entrar na história de como a gente pratica, né? Essa escuta de qualidade. Tudo começa pela autoescuta, então parece clichê falar, mas você aprender a se ouvir, aprender a conhecer a respeito de você mesmo, é muito importante para qualificar a sua escuta, para saber aonde dá para melhorar. Então, terapia, meditação, se você gosta de correr e a hora que você pratica corrida ou exercício é uma hora que você concatena as ideias. Tem pessoas que têm isso quando vão tomar banho. Não importa a maneira que você vai usar, né? A maneira que você vai escolher se ouvir, aprender a se ouvir, ela vale, porque se você se escutar, você vai escutar o outro melhor, tá?
Então, na primeira vez que a gente se reuniu, eu apresentei os 5 tipos de escuta, que são memorização de detalhes, né? E que momento você vai, quando alguém começa a conversar com você, você entender que tipo de escuta que você tem que acionar. Então, memorização de detalhes. Aí eu até contei que pessoas que vão bem nesses jogos de conhecimento geral, de detalhe, de data, têm esse tipo de memória. O Vinícius, naquele dia, me perguntou como é que eu melhoro essa habilidade. E eu falei, puxa, se você ouvir, por exemplo, o jornal e a pessoa do tempo falando a temperatura, né? A previsão, sem olhar, anotar depois, ou pedir para alguém de TI explicar como é que você deleta o cookie, limpa o cookie. Aí a pessoa vai te explicar, você anota, aí você tenta fazer, e aí você compara depois com ela se você fez certo. Honestamente, tem dicas para a gente melhorar todas essas habilidades. A segunda é a compreensão do quadro geral, né? Compreensão do quadro geral é quando você tem uma habilidade de olhar macro para aquilo que você escutou, né? Então, uma maneira de treinar é você assistir um filme, assistir uma palestra, você participar de uma reunião e tentar resumir essa reunião em uma frase, né? Então, teve até uma época que teve um meme na internet que era fale sobre seu filme preferido usando uma frase. E tiveram coisas muito divertidas, né? Aliás, é uma boa, Bia, para a próxima, para o ano que vem, eu vou trazer essa referência. Avaliação de conteúdo é melhorar os seus critérios, né? Que a pessoa está falando, é verdade absoluta, o que tem por trás, o que não tem. E um jeito de treinar é olhar, por exemplo, uma mesma notícia em 2, 3 fontes diferentes, olhar o que diferencia, o que está igual, com qual você concorda, né? Não necessariamente você precisa não concordar com nenhuma e nem concordar com todas. Atenção às pistas sutis, então é o poder de observação, é aquela história do a pessoa está parecendo calma, mas ela está balançando os pés, ou a pessoa está, isso eu vou falar mais para frente também, ou a pessoa está falando, ah, sim, claro, mas está com os braços cruzados, isso é pista sutil, né? É um jeito de escutar, a observação é uma maneira de escutar. E a escuta empática, que é você se conectar com a emoção do outro. Como preparo para a escuta, eu considero que existe uma tríade, para mim, existe uma tríade que, se uma não estiver presente, ela derruba as outras duas. Então, o ponto 1 é a presença plena. Eu estou aqui, eu estou inteira aqui, a minha atenção está inteira aqui. A segunda é uma postura silenciosa, respeitosa, né? E a postura silenciosa é pouco movimento, é não fazer barulho, é não estar fazendo uma outra coisa que denote que a tua atenção está em outro lugar, né? E a aceitação do outro. E eu trouxe na parte 1 que aqui a gente está falando de empatia, de se conectar com a emoção do outro, a gente está. Mas tem um conceito que eu gosto muito, que é um conceito que se usa muito na antropologia, que é o conceito de alteridade. O conceito de alteridade é que a gente entende o outro sobre a perspectiva do outro, né? Então, se a pessoa está me falando, aconteceu esses dias, alguém falou, não, olha, você vem para cá, eu moro a 5 minutos do metrô. Ela falou isso para minha irmã. E a minha irmã desceu no metrô, uma pessoa que pouco se planeja, não olhou antes em Google Maps. Eu não sei como alguém faz isso, sai de casa e não vê antes para onde está indo, mas enfim, ela é assim, isso faz sentido para ela. E ela caminhou 25 minutos. E ela não é alguém que caminha devagar.
E ela chegou aqui depois, furiosa. Como é que a pessoa me fala que mora 5 minutos do metrô, se andando dá 25? E eu falei, para ela mora 5 minutos do metrô. Ela acha que ela mora a 5 minutos do metrô, e é isso que importa. Você tinha que ter pesquisado antes para identificar o que é do teu ponto de vista, né? Então, a aceitação do outro. Aqui eu trouxe a questão sabe quando a gente ouve alguém falar? Eu ouvi outro dia uma pessoa importante, corporativamente falando, falar assim, antes, Beth, antes de reunião que eu estou muito tensa, eu passo meia hora ouvindo a Paola Carosella no YouTube, ouvindo receita dela. E aí, ao invés de ter aquilo que é muito comum que a gente faz com amigos ou com estranhos, nossa, como você ouve isso, né? É substituir esse como por um como interessado, por um porquê. E aí eu falei, me conta, né? Por que que isso te acalma? Quer dizer, não é aceitar o outro mesmo, né? E aí ela falou, Beth, porque ela tem uma voz muito calma e eu consigo ouvir uma receita e de repente pensar que um dia eu posso fazer, mas a voz e o ritmo dela me acalmam. Então, aceitar o outro, essa tríade para mim ela é fundamental. Isso é conteúdo novo, onde eu vou trazer para vocês que, além de todos aqueles cenários, né, da gente estar aí sendo metralhado por informações, metralhado é uma palavra que eu não gosto muito, a gente está sendo impactado por um volume alto de informação a todo tempo, tem uma capacidade limitada de processamento, a gente também tem alguns desafios que são nossos, para superar e para ter uma escuta de qualidade. Então, o primeiro desafio é o filtro mental. Filtro mental é o julgamento. Gente, o julgamento é. E aí eu não estou falando do julgamento para fora, julgamento que se faz, você viu aquela pessoa, olha, eu acho que ela. Não, é o interno, é o julgamento que é natural da gente, que a gente olha alguém ou ouve alguma coisa que nos incomoda, ou que nos abala, ou que nos remete a alguma coisa que causa estranhamento, e a partir daí você deixa de escutar com qualidade, às vezes até para de escutar. E aqui eu vou contar uma história. Estava em Campinas, eu aprendi isso, apesar de saber e de exercitar muito o não julgamento, eu aprendi a limpar os meus filtros, é igual um coador de café, antes de escutar, fazer um processo de limpar os meus filtros na dor. Eu estava em Campinas fazendo um trabalho para Mister Músculo, quando o Mister Músculo seria lançado ali, ia ter novos produtos e tal, foi há muito tempo atrás. E eu, naquela época, eu ainda sou, mas naquela época eu era muito ativa na causa animal, né? Eu fazia resgate de animais, enfim, maus tratos. Estive em Brasília para arrumar pauta para mexer, para tentar fazer mexerem na lei de maus tratos. Bom, e aí, em Campinas, não é como na cidade de São Paulo, que a gente, quando transita de um lugar para outro, a gente tem 500 padarias para a gente esperar. Se a gente chegar antes, se a gente está com fome, quer comer antes de ir para a próxima. Campinas não tem, como tinha em São Paulo. E eu saí de uma entrevistada e fui para casa de outra, onde eu me sentei num murinho, estava um sol escaldante. Eu fiz um desenho aqui, que eu estava esperando a entrevistada, chamei ela no telefone, perguntei, olha, eu já estou aqui, se você quiser adiantar. Ela falou, não vou poder. Falei, tudo bem, eu te espero. E aí eu fiquei uma hora esperando. Nessa uma hora, a visão que eu tinha do murinho onde eu estava sentada era da porta da casa, com essa plaquinha nas mãos de Deus, uma plaquinha religiosa. E lá longe eu via essa cachorra
nesse espaço aí de concreto, que tinha um abriguinho para o sol, tinha uma grade, mas ela tinha um olhar triste, né? Ok, olha essa cena, desce, em algum momento desce, estava muito quente. Uma vizinha, uma inquilina que morava na parte de cima ali da casa, dividia o espaço, desce essa inquilina que morava, era uma outra entrada, ela desce, começa a conversar comigo, o que você veio fazer? Esse quer um copo d'água? E se aproximou ali para conversar comigo, eu falei, ai, que legal, eu vim entrevistar, ai, que lindo esse cachorro. Ela falou, é uma cachorra, ela vive presa aí, essa cachorra não tem vida, a vida dela é ficar trancada nessa cela aí. Eu falei, ela vive trancada. Ela, desde que nasceu, o lugar que ela vive é essa cela aí. Bom, tá ótimo, bebi a minha água, devolvi o copo, agradeci, falei, fica à vontade. Pessoal, estou contando isso porque isso mexeu muito comigo. Eu entendi que a cachorra era maltratada, eu entendi que a cachorra era privada de carinho, eu entendi que a cachorra era renegada, e eu estava lá a trabalho, eu estava lá para fazer uma investigação para uma marca, um produto, né? E aí eu tive todo esse descompasso interno e fiquei bastante mexida, eu fico bastante mexida com esse assunto. E pensei, Beth, agora você se acalma, você tem um roteiro a cumprir, tem que entender a dinâmica de limpeza, de como essa mulher limpa a casa e segura a sua onda. A entrevistada chegou e eu, contando para vocês hoje, porque eu tava com os filtros mentais todos acionados, né? Cachorra sendo maltratada, então essa pessoa maltrata a cachorra, estava tudo acionado, e depois que acabou toda a história, eu ouvi, eu voltei para a entrevista de novo para ouvir de novo o conteúdo do que ela tinha me passado, que o roteiro me pedia para percorrer todos os cômodos da casa, e tinha algumas dinâmicas, e eu coloquei a cachorra em em todos os cômodos da casa. Eu falava, e a cachorra, e a Luna? A Luna circula aqui? Ah, circula. Ah, a Luna circula. Ah, legal. Ah, e aqui é onde brinca o meu bebê. Ah, que legal. A Luna circula aqui. E quando você limpa, quando a Luna vem, muda a tua rotina de limpeza, né? Ok. E ela contou, eu falei, nesse andar de cima. E ela falou, não, no andar de cima vive a minha sogra e meu sogro. A casa é deles, né? Ela contou. E eles estão vivendo ali no andar de cima. Então, eu tenho esse espaço de churrasco, de tudo que às vezes eles vêm, mas eles ficam mais ali. E a minha casa é aqui embaixo. Ótimo. E aí fui indo, 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 até que a gente chegou na cozinha, onde tinha uma grade, que eu via a cachorra, e eu sozinha com ela lá, eu falei, Aluna, me conta dela. E nesse momento, a entrevistada começou a chorar e falar para mim que, Beth, a Luna é a minha vida. A minha filha nasceu, a minha vida era a Luna, ela estava na minha vida antes da minha filha. E agora tem a minha filha. Então, as duas são a minha vida. Há 2 anos atrás, a Luna foi fazer festa para minha sogra e a minha sogra caiu. E depois disso, a minha sogra falou que a gente só continuaria na casa se a cachorra não circulasse mais livremente. Ok, estou contando toda essa história para vocês de maneira resumida, para mostrar que, no fim, a Beth que chegou ali, que viu a cachorra, que ouviu a vizinha falar isso, e que julgou a pessoa que eu ia conversar, e que, inclusive, isso me atrapalhou na escuta, eu estava completamente equivocado, com o filtro mental ativado ali, na maneira que eu estava vendo essa pessoa. Inclusive, ela
eu vou criando uns vínculos e eu, no fim, a gente se abraçou, no fim de tudo, na hora de ir embora, eu falei, olha, ela falou, meu sonho é mudar de casa, eu acho que a gente vai conseguir daqui uns 6 meses. Falei, quando você conseguir, por favor, me conta, porque eu vou ficar muito feliz, eu vou ficar torcendo. E ela me contou que conseguiu mudar de casa e que a cachorra estava circulando livremente. Contei tudo isso para vocês entenderem que não sou só eu que tenho isso, ser humano, isso é do ser humano, e que isso é um baita desafio para a escuta. Então, você entender quais são os seus filtros é super importante, porque identificou, você já dá um nome, fala ok, deixa nessa caixinha e tira o foco disso. Outro ponto é dividir a atenção. A gente fez um exercício na semana passada, na parte 1 ali, que eu provei por A mais B que quando a gente divide a atenção entre duas atividades, o rendimento, a qualidade do que está sendo feito, ela cai muito. Então, eu estou ouvindo, mas eu estou fazendo outra coisa, estou ouvindo, mas eu estou jogando um joguinho. Eu estou participando da reunião, mas eu estou vendo um e-mail aqui que me mandaram. Eu estou dividindo a atenção e isso prejudica a qualidade de escuta. O terceiro desafio é quando a gente coloca o que eu chamo de luz na coxia. A turma do teatro, quem é da turma do teatro ou quem não é também, normalmente as pessoas sabem, você tem o palco ali, onde tem os holofotes, tem as luzes, as cadeiras têm acesso, o público tem acesso a esse palco, e tem uma parte que fica atrás das cortinas, que é a coxia, que é onde mexem nas coisas que vão abrir e fechar do cenário, onde as pessoas se trocam, onde tem risada, tem briga, onde uma vida por trás dos panos ali, que não importa para o espetáculo, não importa para a audiência, na verdade, ela é importante para o espetáculo existir, mas ela é pouco importante para a audiência. E às vezes a gente coloca a luz aonde não deve colocar, né? Então, aqui eu trago. Aqui, gente, entra todas as vezes que a gente foca, por exemplo, em algum detalhe de um apresentador, de alguém que está tocando uma reunião, uma mania, por exemplo, tendo a falar muito né. E se alguém é um pouquinho mais atento, vai ficar nesse né, e vai ficar contando quantos nés eu estou falando e vai perder o conteúdo do que eu estou dizendo. Então, identificar isso e falar, pera, ok, já entendi, vai ter, mas olha o que a outra pessoa está falando. Eu passei por isso segunda-feira, eu estava num lugar onde tinha uma pessoa que falava muito rápido e a máscara da pessoa estava aqui na boca e o nariz de fora. Então o som ficava abafado. E a hora que eu vi, eu falei, vou ter que passar 5 horas no workshop e eu preciso ouvir, eu preciso escutar o que essa pessoa está falando. Só que quando eu olhava e via que a máscara estava embaixo do nariz, e por conta disso, que a máscara aqui no nariz ela deixa um espaço, né, para a boca. Eu pensei, eu não vou olhar e quando a pessoa estiver falando, eu vou virar um pouquinho o ouvido ali para a direção dela e prestar atenção no que ela está falando, porque além de tudo era rápido. Então é isso, não a gente evitar o desafio de colocar luz onde não tem. Periferia, um trabalho para uma marca um trabalho de escuta para uma marca de um perfume carérrimo, uma marca global. E eu estou indo com uma outra pesquisadora ouvir uma consumidora desse perfume, uma pessoa que usa esse perfume, uma mulher que usa esse perfume que custa cerca de, hoje, R$ 500, 450, 500, acho que até mais. E a gente chega nesse endereço e eu escuto da minha colega que, meu Deus, o recrutamento errou feio. A gente vai ter que derrubar essa entrevistada.
Eu não concordo, né? Quando ela fala isso, eu falo, não, não, nós vamos ouvir essa pessoa. Vamos, ok. A gente entra nesse prédio e a escadaria, as paredes são cor-de-rosa, não tem elevador, tudo é muito cuidado, né? Não tem um lugar que tem um azulejo quebrado, tem um corrimão, tem um exaustor que está em dia, apesar da aparência dele aqui não parecer, mas ele está em dia. E a gente encontra uma mulher extremamente preocupada com a experiência de quem está no entorno dela, tanto ali no prédio, tanto ali na família, no prédio, quanto no trabalho. Uma pessoa que cuida muito dos outros, que cultiva boas relações, que tem um papel importante na vida das pessoas que fazem parte da vida dela. E então o que eu coloco aqui é que a, a, a minha colega desqualificou essa entrevistada, inclusive participou muito pouco da conversa, e eu, à medida que eu fui subindo essas escadas até o quarto andar e cheguei lá cansada, eu fui pensando o que esse perfume faz por ela, que ela gasta R$ 500 por mês para usá-lo, e o que ele tem de tão especial, né? E aí investiguei, aí descobri, ele ajudava ela a ser ela mesma, ele ajudava ela para ela, né? Ela se sentia mais segura, ela sentia que ela conseguia se projetar melhor, crescer na vida, ele era um companheiro profissional de crescimento da vida dela. Ela foi promovida, ela tinha sido promovida 2 vezes já, e então ele era um grande companheiro. Então não é por conta desse externo, né, dessa botar a luz num lugar que não precisava, que eu desqualifiquei essa pessoa. Inclusive foi um grande insight desse trabalho, foi essa descoberta. E o último desafio é a gente se perder, não sei se é o último, a gente se perder nas informações. Às vezes é um volume muito grande quando a gente está praticando a escuta. E como é que a gente faz? Eu levei muito tempo para descobrir, quando eu estudava lá atrás na escola, eu não tinha, eu não sabia sobre métodos de estudo. E agora que eu estudo enquanto mais velha, eu pesquiso métodos de estudo, então eu recomendo para vocês, para minimizar esse desafio, e buscar ali metodologias de estudo, tem muitas, às vezes você acha uma que serve muito para você, para ouvir um cliente, para entrar numa reunião, para ouvir uma aula. Esse Cornell, você coloca o título, aí você vai marcando à direita as anotações, à esquerda você coloca pontos de revisão, e embaixo você põe um resumo. O outline é assim, quanto mais distante da margem esquerda, mais específico é o assunto. Tem anotação de sentenças. Esse eu uso muito em pesquisa, porque gravador quebra, gravador para, gravador tilta, e eu não posso me dar o luxo de passar 1 hora ouvindo alguém e depois não ter. Claro, né? A gente tem memória, a gente guarda, eu saio de entrevista, eu anoto coisas, mas é isso, eu vou anotando sentenças que depois eu leio e eu lembro de todo o resto que a pessoa me falou. Mapa mental também é muito legal. Então, eu trouxe aqui 4 ideias e 4 sugestões, mas cada um pode desenvolver o seu, caso não tenha. E aí, vamos trazer aqui o que a gente faz, como é que a gente faz na prática para escutar melhor. Então, acho que o primeiro ponto importante é a gente entender qual é o nosso papel. Então, uma amiga, independente da profissão, entender o papel que
o ouvinte espera de você quando ele vai te falar alguma coisa. Então, o cliente está relatando um problema, então eu preciso ter um olhar crítico, eu preciso ter atenção aos detalhes e preciso entender o macro. Alguém está me contando sobre uma dor, sobre uma mãe com problema com o filho. Caramba, vamos acionar a escuta empática e entender e ouvir e acolher. E aqui eu acho que vale sempre perguntar, né? Então, eu tenho praticado isso, às vezes eu esqueço e saio dando conselho, que é uma coisa que eu falei da outra vez que não deve fazer, isso a gente vai passar rápido também. Mas hoje, quando uma amiga ou quando alguém no trabalho encosta em mim e me fala alguma coisa, eu respiro quando eu vejo que vai ter mais caldo, né? Que a pessoa tem mais coisas para falar, que não é uma frase solta, e eu falo, tá, o que você espera? Assim, você quer que você quer desabafar? Você quer um conselho? Só para eu saber, né? Então, isso é muito interessante. Pode parecer uma bobagem, pode parecer um detalhe, um preciosismo, mas faz muita diferença. E aqui eu trago o Carlão. O Carlão, hoje eu não sei, porque teve pandemia, mas o Carlão é um garçom barra maître que desempenha um papel muito importante numa cantina aqui em São Paulo. E ele vai ganhando pins dos clientes que viajam e trazem para ele. Porque o Carlão, se você for 2, 3 vezes lá, e ele entender que você vai voltar, né? Que você é alguém que vai vir sempre na casa dele, não é dele o restaurante, ele nunca mais esquece do que você quer, do detalhe. Ah, é limão espremido, né? Coca zero, um gelo, limão espremido. Carlão. Então, um dia eu falei para ele, Carlão, por que você é tão maravilhoso, né? Por que tanto pin, né? Isso é reconhecimento, né? E olha, né? Aí ele falou assim: é como na minha casa, saber o que oferecer às visitas é fundamental. Então, ele desempenha o papel muito bem. E vocês devem ter vários exemplos de pessoas que estão aí no front, que estão no front de atendimento ao cliente, que vocês usam como usuários e que desempenham um papel incrivelmente bem, porque escutam, porque reconhecem, porque sabem quem você é e o que você quer e precisa. A segunda dica do que fazer quando vocês estão no processo de escuta é parafrasear o que foi dito. O que é isso? A pessoa te conta uma coisa e você repete isso, mas nas suas palavras. Por que eu estou frisando nas suas palavras? Porque não tem nada mais irritante que você falar uma coisa e a pessoa que está do outro lado te atendendo ou te ouvindo responder a mesma coisa que você acabou de falar. Parece que ela não está ouvindo. Talvez ela esteja perguntando para validar, mas transforma as palavras, né? É uma maneira de você ouvir, processa internamente, de vez em quando para, pergunta, tá bom, foi isso que você quis dizer? E a pessoa vai falar, foi. Ou a pessoa vai falar, não, não foi bem isso. E você vai fazendo a manutenção da escuta usando este recurso. O terceiro é exercitar o diálogo. Quando a gente vai olhar a etimologia, o diálogo está falando de conversação, está falando de dia, que é atravessar, e de logos, que é conhecer. Diálogo, diagonal, atravessa, diâmetro, atravessa. Então, é se deixar atravessar. Estou ouvindo uma coisa que eu não gosto, estou ouvindo alguma coisa que me incomoda, ok, deixa. Qual é o meu papel como escutador aqui? Então, deixa esse não gosto ou esse incômodo de lado. E o debate é uma guerra, né? Ele vem de que é do francês complemento, e de battre, que é bater. Então, é uma conversa onde o outro precisa ser derrotado, né? Imagina se, ao invés de debate de candidatos à eleição, a gente tivesse um diálogo. Então, um fala uma coisa, outro vem e complementa e fala que legal, né?
seria bem diferente. Observar os sinais não verbais, de novo, reforçando aqui, a pessoa está sentindo, mas está com o braço cruzado, observa. A pessoa está falando, mas não está olhando no seu olho, está revirando o rosto, observa, fundamental, né? E o último é compatibilizar a emoção. Isso também cabe lá naquilo que eu falei de postura silenciosa. Quando a gente compatibiliza a emoção, a pessoa está falando e a gente entra na frequência, pode ser de postura, pode ser ritmo de fala, escolher o vocabulário, adequar o volume de voz, a gente cria uma conexão maior. Tá? Falei da outra vez, reforçando, o cliente ligou gritando. Eu vou gritar com o cliente? Não. Mas eu vou evitar falar muito calmo, muito baixo, muito devagar, porque esse cliente vai ficar mais nervoso. Então, talvez ele precise de uma postura mais segura. É isso, responder, informar, tá? A gente trouxe da outra vez na prática o que não fazer, não vou passar agora, porque a gente tem conteúdo ainda, que é uma parte muito divertida, inclusive, que todo mundo faz, né, no dia a dia. A pessoa está falando uma coisa, eu fui viajar, e aí a gente tende a falar, eu também fui. A pessoa está falando dela, não rouba o microfone, né? Não aconselha sem consulta, você vai aconselhar, isso tem um custo zero para você. Nossa, se eu fosse você, você é um clone. Se você fosse outra pessoa, você seria outra pessoa, né? Você estaria com a mesma dúvida que ela está. Eu estou tão triste por causa disso. Aí a gente tende a falar, não, mas pelo menos, calma, ouve a dor da pessoa, não muda a perspectiva. Fazer a bruxaria, né? Que é a pessoa começa a falar e você termina a frase, é evidente. Deixa a pessoa falar, né? Isso é qualidade de escuta. Reduzia para padrões, a pessoa te conta uma coisa e fala, mas mulher é tudo assim, mulher é nervosa mesmo, né? Interromper é um capítulo à parte, que eu não trouxe da outra vez, mas é importante, eu vou ser bem compacta. E que eu tenho sofrido muito nas relações virtuais de trabalho, porque eu perco o timing e eu interrompo. E quando eu interrompo, eu estava estudando sobre isso, quando a gente interrompe, a gente não está falando assim, mas o ato de interromper, ele pressupõe, não me importa o que você pensa, eu não ligo o que você está falando, é mais importante o que eu tenho para falar, eu não conto com a tua opinião, não importa, é muito sério. E aí, eu estou falando de vocês serem melhores escutadores e como é que vocês fazem para serem melhores escutados, né? Vou trazer uma coisa muito compacta aqui, do que fazer mesmo, que funciona, que é maravilhoso, mas eu recomendo estudar comunicação não violenta. Inclusive, a gente falou no último mini-meeting do IB, de repente ter alguém falando sobre esse tema com muita propriedade, mas eu trago dicas que eu coloquei em prática, que eu aprendi em terapia e na vida. Então, a primeira é falar em primeira pessoa. Se você fala para alguém, você foi viajar, eu fiquei muito triste, você já está colocando um protagonismo no outro e você tem pouca coisa para fazer. Você fala, eu fiquei triste porque eu me senti insegura que você não estava aqui comigo, você traz o protagonismo para você, a pessoa fica desarmada e você tem manobra de diálogo aí, tá? De maneira bem compacta, mas o exercício de deixar de falar você sempre, você fez, você faz, tentem exercitar o eu. Puxa, eu me senti assim quando aconteceu isso. Você tira o protagonismo do outro sobre o que pode melhorar na sua vida e você assume a responsabilidade. O segundo ponto é trocar o mais pelo ponto final. De maneira bem prática também.
Nossa, eu adorei a reunião, mas podia. Pessoal, quando você vai falar para alguém alguma coisa e você traz o mais, você desqualifica aquilo que você está falando, implicitamente, né? Puxa, eu achei ele muito legal, mas mais é alguma coisa. É o que eu brinco do. É o neutro, o NPS, quando a pessoa responde 7, 8, ela é considerada neutra, né? E eu brinco que essa pessoa ela não teve, ela teve uma experiência que foi ok, mas tem um mais. Porque se não tivesse esse mais, ela teria respondido 8 ou 9. Né? Então, ó, né? Então, trocar esse mais pelo ponto final. O que eu tenho feito na minha vida é, quando eu vou falar alguma coisa para alguém e o mas chega, eu boto um ponto final e reprogramo aquilo que eu vou falar. Do que poderia ser melhor, do que, enfim. Nossa, a reunião foi ótima. Talvez, se a pessoa tivesse projetado melhor o vídeo, teria sido mais assertivo. Cuidado com negação, não querendo te assustar, hein? Mas não querendo te assustar, você já assustou, o coração da pessoa já começa a bater mais forte. Olha, eu não quero fazer um drama. Pronto, você já trouxe a palavra luz para a palavra drama. Então, cuidado com as negações, né? Elas atrapalham, atrapalham você ser bem escutado, tá? Então, vai direto ao ponto. Se você não quer fazer drama, não reforça isso, né? Não traz isso para a tona, a primeira coisa que se fala para alguém. Isso, a negação sempre acompanha mais, Pamela. Isso da comunicação não violenta é muito interessante, que eles trabalham com um sistema de sentimentos genuínos. Então, você exercitar sentimentos que não jogam um paralelepípedo de culpa em outras pessoas. Então, como pseudo-sentimentos, por exemplo, eu me senti invadida, eu me senti traída, eu me senti usada, eu me senti manipulada. E passar a usar sentimentos que são puros. Então, eu me senti insegura, eu me senti frustrada, porque você não eu me senti frustrada porque eu não pude falar na reunião, né, e não traída. Esse exercício é muito legal e bem difícil. Se vocês procurarem no Google sentimentos do Marshall, que é aí uma grande referência de comunicação não violenta, tem uma lista de sentimentos que se dá para usar, uma lista de necessidades, porque ele fala que a gente não sabe direito como é que pedir, né? E aí, eu vou trazer, são 17h24. Estamos, isso, Janice. Eu vou trazer aqui um exemplo, vida real, tá? De uma escuta muito desqualificada. Então, isso é algo que eu adoro fazer, que é análise de escuta, seja por voz, seja por escrito, por e-mail. É uma coisa que eu adoro fazer e que eu acho que faz todo sentido. Então, só para vocês entenderem de onde eu parto, eu acho que quando o cliente fala com a gente, empresa, ele fala de agradecimento, ele manifesta alguma necessidade, ele pergunta alguma coisa, ele reclama, ele denuncia, ele mostra, né, coisas sobre o nosso atendimento, nossos produtos e nossos serviços. Eu considero cada palavra que o cliente fala, para mim, como empresa, no meu dia a dia, como um ouro. Isso vale também para quando a gente escuta amigo, familiar, mas aqui trazendo para o contexto de empresa. Tudo que o cliente fala para a gente é ouro. E a gente não escutar, a gente está jogando uma riqueza fora. Tá? Então, trazendo o caos aqui. Contexto. Delivery de uma marca chamada Botanicafé. Estava começando a operação de delivery em São Paulo. Quem não conhece, depois Google Botanicafé com K. É uma marca toda bonita, tudo é muito gostoso, tudo é orgânico, tudo é lindo. E é uma marca que defende o brunch, né? A ocasião brunch, as pessoas poderem comer coisas de manhã especiais. E foi quando a gente
ali estava começando uma operação de delivery de manhã e venda por aplicativo, pela Rappi, e ocasião café da manhã, o que virou algo que as pessoas procuravam a gente para, por conta de feedback de cliente, a gente entendeu que café da manhã era algo, e isso, o Vinícius mandou o link aí. Por conta disso, a gente entendeu que café da manhã era, do Botânica Café, era um presente. Então, a gente tinha uma caixa toda bonita e tudo mais. Legal. Então, vamos olhar. Isso aqui é um atendimento feito por WhatsApp. E a cliente escreve: meu nome é Fabiana, moro no Rio de Janeiro. Minha prima mora em Sampa e amanhã é aniversário dela. Com essa coisa de quarentena, ela vai passar o aniversário sozinha e tivemos a ideia de mandar um café da manhã para ela. Achei vocês no Rappi e estava dando uma olhada. Pensei num bowl de pitaia, um toast de avocado e um suco diferente. O nosso atendimento responde para ela que nossos pedidos entram diretamente pela app da Rappi, a gente não fazia pedido por WhatsApp, né? Era só por aplicativo. Esse canal de atendimento é apenas para suporte, esclarecimentos de dúvidas, para criarmos um vínculo. Mas logo teremos novidade e a gente corre para avisar. Essa dinâmica do que eu vou apresentar aqui, de como eu penso e analiso as coisas, ela serve para NPS, ela serve para e-mail, ela serve para tudo, tá? Então, eu quero agora pontuar quantas pepitas de ouro essa cliente trouxe para a gente nisso que ela nos escreveu. Primeira pepita de ouro, somos um restaurante de São Paulo e é alguém do Rio de Janeiro que está contatando a gente. Segunda, essa pessoa traz um familiar para o contexto da conversa. Terceiro, é aniversário desse familiar, ou seja, uma data comemorativa. Quarto, esse aniversário, essa familiar passaria sozinha, longe da família. 5, tivemos a ideia. Tivemos, não fui só eu que estou escrevendo essa mensagem, tem mais gente que falou comigo sobre isso e achou legal a ideia, ou seja, mais de uma pessoa cogitando mandar um café da manhã. E achei vocês no Rappi. Então, diante de tantos restaurantes, de tantas possibilidades, ela encontrou a gente no Rappi, olhou o cardápio. Então, não foi só que ela encontrou e passou o dedo, foi para outro. Ela foi dar uma olhada, mas ela não passou o olho só. Ela pensou numa possibilidade de cardápio, um balde de pitaia, um toast de avocado, um suco diferente. E aí, vamos ver quantos erros de não escuta a gente teve aqui quando a gente respondeu. Primeiro erro, nossos pedidos entram diretamente pelo app da Rappi. Acho que a cliente já sabia disso, porque ela não estava pedindo para comprar. Ela achou a gente na Rappi, ela olhou o cardápio. Segundo, esse canal de atendimento é apenas. Essa palavra apenas, quando está se relacionando com o cliente, ela é uma palavra que você cria uma barreira, você é apenas isso aqui. Então, não continua, não serve mais nada do que você falou, porque é apenas isso e você reduz toda a comunicação. É para suporte e esclarecimento de dúvida. Então, está falando para que serve, mas até agora não deu suporte e até agora não esclareceu nenhuma dúvida. Mas tudo bem, vamos ver. Para a gente criar um vínculo. Legal, entendi para que serve isso aqui. Mas, e aí? Logo teremos novidades, a cliente não pediu novidade, e a gente corre para te avisar. Ou seja, teve muita oportunidade de responder. Que legal, eu acho que esse boa é uma boa. Ou tem isso aqui, para amanhã, então eu te sugiro abrir o Rappi às 8h30 da manhã, e aí você faz o pedido, me avisa aqui, e eu observo se deu tudo certo, se saiu, e me conta como foi, né? Então, eu tenho muitos casos que eu poderia contar aqui de sucesso, mas não vou trazer. E aí eu deixo essa pergunta para vocês, como a sua equipe anda escutando os clientes, né? Então, retomando, eu acho que a escutativa, ela redefine os problemas, cria confiança, reduz tensão,
promove um espaço seguro de troca de informação e enriquece as partes e dá, principalmente, né, dá espaço para inovação e melhoria contínua. E aí eu quero trazer um último caso que eu acho que é muito simbólico do ponto de vista de escutativa na vida. Eu fui chamada para resolver um problema da avó de uma amiga que estava deixando todo mundo louco, porque ela tinha 21 netos e bisnetos ali, entre o total de... Tinha o Natal, ela queria dar de presente um porta-retrato bem feio, que foi comprado por um quarto, não era nem um terceiro ali, um terceiro que foi na 25, que um quarto comprou um monte de porta-retrato. E ela tinha um maço de 360 fotografias impressas para escolher, então esse estava um problema. A avó Ju estava com uma questão ali, tinha mais de 93 anos, já estava com uma dificuldade de locomoção, e a pessoa me chamou e falou: Beth, vem, você fica, você resolve, você cuida. Falei: deixa comigo. E aí eu cheguei, conheci a avó Ju, e a primeira coisa que eu identifiquei foi que eu conheci ela aqui no quarto, e aí teve todo uma logística para ela ir para a sala para eu conversar com ela, e meu primeiro grande movimento nesta dinâmica foi falar para a enfermeira: peraí, deixa eu ouvir ela. Né? Então, porque todo mundo respondia por ela, e eu queria ouvir ela. Então, eu deixei a enfermeira responder bastante coisa, né? Mas chegou um momento que eu falei: tá, agora a dona Ju, eu quero ouvir a dona Ju. Sentei no chão, falei: dona Ju, deixa eu entender quem são seus netos, quem são seus bisnetos, vamos lá. E aí até eu coloquei, fiz isso no chão do taco de madeira, teve muitos erros, aí a enfermeira ajudou. Não, mas esse aqui é filho desse aqui. Legal, ótimo, mas quem estava falando comigo era a dona Ju. E aí, conversando com ela, escutando a dona Ju, e genuinamente interessada em saber quem ela eu tenho um contexto de uma família muito festiva, muito agregadora, que tem muitas pessoas. Eu entendo e conheço uma mulher que gostava de pintar, e aí eu descubro um maço de livros de mandala e desses livros que se compra para fazer pintura, tudo preenchido, porque era o hobby dela, era algo que ela fazia todos os dias, adorava pintar. E aí, conversando com ela e trocando, e ali eu perguntei para ela: dona Ju, e se, eu olhando os livros de pintura, eu falei: e se a gente tirasse foto das pinturas que você fez, a gente tira uma diferente da outra, coloca num porta-retrato colorido, faz uma embalagem bonita, e atrás da pintura você deixa um recado, é seu. E ela regalou o olho. Eu acho que há muito tempo alguém não perguntava alguma coisa assim para ela. Ela fez assim: nossa, mas será que alguém vai querer? E eu respondi para ela: vó Ju, eu não conheço ninguém que tenha um desenho pintado pela bisavó com a assinatura da bisavó, porque eu não conheço ninguém que tenha bisavó. Então, eu acho que as pessoas vão gostar. Ela falou: então tá bom, vai dar um trabalhão. Falei: vai dar um trabalhão, né? E aí eu fui na Calunga, comprei os porta-retratos coloridos, mandei para a enfermeira, a dona Ju falou que estava ok, imprimi as fotos que eu tirei dos desenhos, e fiz uma outra sessão outro dia com ela, comprei as embalagens para ela assinar e para ela escrever atrás a foto com amor. Do lado de fora? Do lado de fora. E essa sessão de fazer isso levou quase 2 horas. Então a gente parava, aí comia um lanchinho, aí voltava, tá bom? Ok. E o resultado foi uma mulher
extremamente feliz. Ela pediu, ela falou, faz uma foto com todos, porque aí eu fui embalando e tudo muito colorido, e no fim a gente tem essa mulher falando isso para mim. Eu falei do amor, depois eu falei da alegria, né? De espalhar cor, né? Amor colorido. Amor colorido. Amor colorido. Missão cumprida e amor colorido. Então eu trago a Eu história falei do amor. para simbolizar que eu acredito de verdade que a escuta qualificada, a escuta genuína, ela transforma, ela colore a vida, ela tem uma potência gigantesca de transformar as relações humanas, relações entre empresas e pessoas, entre funcionários de empresas e tudo mais. Muito bom. Então, Beth, nem sei como te agradecer, porque realmente eu acho que nós vamos pensar o ano que vem em fazer um curso, viu? Acho que vai ser um curso bacana. Porque legal. é rico para todo mundo, não tem como dizer que não é bom, Beth, não tem como. E a sua experiência traz muito essa sensibilidade, esse detalhismo de perceber situações que tem que treinar, tem que prestar atenção, é escutativa pura, ok? Obrigada pela Muito presença. obrigada, gente, muito obrigada pela presença de todos.